Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre a relação de Davi com os seus discípulos. A Bíblia fala nos valentes de Davi e eles eram discretos. Vamos procurar entender o que é isto. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, quem tem que aparecer é Jesus, e não nós. Mas Jesus não está aqui pessoalmente. É o Espírito Santo que o representa, e o Espírito Santo está dentro de nós. E a autoridade de Jesus é representada pelos líderes que ele levanta na igreja. Cada pessoa deve reconhecer um líder para que caracterize a verdadeira comunhão com a igreja. O líder representa a autoridade de Deus e o discípulo vai aprender a valorizar o seu líder. A Bíblia diz lá nos 10 mandamentos, honra teu pai e tua mãe. Isso é lembrado em várias outras passagens da Bíblia. Honra a teu pai e tua mãe. Por exemplo, em Efésios, no capítulo 6. Honrar o pai e mãe porque são autoridade de Deus sobre a nossa vida. E em muitas áreas eles precisam continuar a ser honrados pelos filhos. A Bíblia diz para honrar os pastores. Os pastores são colocados por Deus, os líderes, e a gente deve honrar. O discípulo não vai querer aparecer, ele vai entregar a honra para o seu líder, que é o seu pai espiritual, a sua mãe. Ele vai entregar a honra, ele vai ser o mais discreto possível, ele não vai ficar se mostrando, aparecendo, buscando honra e reconhecimento e glória para si. Em 1 Crônicas 11, esse texto é muito conhecido, fala dos valentes de Davi. Interessante. Os valentes e logo depois, no capítulo 12, o exército de Davi. Entre os valentes, diz que o Abisai, irmão de Joabe, ele aparecia muitos feitos notáveis. Ele tinha nome de muito importante, muito valente, entre os 3 mais valentes. Mas ele se destacava até dentre os 30, mas aos primeiros 3 ele não chegou. Interessante, havia uma espécie de disputa, mas dentro da discrição. Não era uma disputa assim clara, uma eleição, votação querendo aparecer como jogadores de futebol. Cada um quer aparecer mais do que o outro, porque isso implica em ganhar mais dinheiro, mais fama. O jogador de futebol está junto com o seu colega jogando, mas ele quer aparecer mais do que o colega. É uma disputa de vaidades ali. Infelizmente, isso existe em muitas igrejas, disputa de vaidades entre líderes e pastores, querendo aparecer um mais do que o outro. Uma reunião de convenção, de uma denominação, é algo assim duro de assistir. Eu não recomendo para crentes novos e nem para quem esteja ali sem um compromisso direto naquilo. É um ambiente sujo, digamos assim, querendo passar a perna uns nos outros para comandar, para dirigir a denominação. É uma política bem suja realmente. Mas enfim, aí a pessoa acaba, se elege o presidente da convenção, né? É uma politicagem terrível aquilo. Não é assim que Deus nos quer. Nós devemos honrar o nosso líder. Se vier o momento de sermos colocados também em uma posição de destaque, é Deus quem vai fazer isso acontecer, não somos nós. Mesmo porque, se você galgar uma posição
pela sua manipulação, pelo seu esforço próprio, com suas próprias mãos e articulação, você vai perder a bênção de Deus. Isso não é um caminho de Deus. O caminho de Deus é com amor, considerando os irmãos superiores a você mesmo. Se você tiver que ser colocado em uma posição de autoridade, como Davi, quando reinou, não é porque você quis, você correu atrás, você se lançou, você se candidatou, você apareceu, você se mostrou. Não, não seja por isto. Aguarde, mesmo porque se você, por suas próprias forças e esperteza, galgar uma posição de destaque, você não vai ter a honra de Deus naquilo ali. Vai ser algo humano. Você espere no Senhor. Quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Não é esperteza, não é a política, não é a sua malícia que vai colocar você sobre o muito. Por exemplo, numa liderança maior. É Deus que vai fazer as coisas acontecerem. Portanto, os valentes de Davi nos ensinam muito. O Abisai era totalmente fiel a Davi e ele não deveria se lançar contra os colegas dele para ser mais do que os colegas. Ele aguardava a direção de Deus e naquele caso ele conseguiu uma posição importante de destaque, mas não chegou aos mais. Por que nós temos que querer ser mais que todos? Por que não nos contentamos com aquilo que Deus nos deu? Se você é líder de 2, 3, 4, meia dúzia de pessoas, cuide bem dessas pessoas. É fazendo isto que você vai ser colocado sobre o muito. Não é você se mostrando, querendo aparecer. Depois nós lemos lá de alguns: o Asmavete, Barumita, Eliaba, Salbonita, Bene, Azenho, Gizonita, Jonatas, filho de Sage, Ararita, Aião, filho de Sacar, Ararita, Elifal, filho de Ur, e por aí vai. A lista completa ali dos 30, que na verdade eram 37, valentes de Davi, inclui esses nomes que nós não vemos aparecerem em outros lugares. Eles eram honrados porque eram valentes e estavam à disposição de Davi. A sua valentia era para honrar a Davi e não para eles aparecerem. Um valente daqueles se acostumou desde o início, quando começou a ser discipulado, a ser fiel ao seu líder. Jamais um valente desses se uniria a uma conspiração contra o rei Davi. Conspiração houve por parte do filho de Davi, mas não dos valentes. Um valente nunca vai se levantar contra um líder. Se uma pessoa tiver que sair de uma igreja, saia pela porta da frente, não pelos fundos, criticando, chutando, falando mal daquela igreja. Saia honrando os seus irmãos naquele lugar. Se você tiver uma direção, saia de lá pela porta da frente, honrando. Eu me lembro que várias vezes na minha vida eu tive que deixar alguns trabalhos e, em geral, todos eles eu saí deixando saudade. Saí todos querendo que eu voltasse, mas eu saí por direção de Deus. Em todos os lugares por onde eu passei, eu não causei divisão nenhuma, eu não endossei divisão nenhuma, não me uni com revoltosos para derrubar a liderança de ninguém. Aliás, isso eu fiz sim. Uma vez foi erro meu, para lição minha, não na igreja, no trabalho. No trabalho eu errei muito, mas foi uma escola para mim. Eu agi politicamente, eu me uni a grupos políticos contra a liderança, eu errei muito e aprendi. Mas lá a linguagem era aquilo mesmo, lá é uma briga de foice mesmo, no mundo é assim. Jesus disse que no mundo é assim, quem quer governar, quem quer mandar, tem que agir, fazer e acontecer, se meta pela política dentro, manifestações, faça isso, aquilo, use as armas que tem, no mundo é assim. E eu, quando em ambiente de trabalho,
Fiz sim, não vou negar, errei. E Deus deixou que eu errasse para que eu aprendesse. Na igreja não é assim, nem pode ser assim. Leve o prejuízo, mas não denuncie o seu irmão. Não fale mal do seu irmão. Se não puder conviver mais na igreja, aquele grupo ali, debaixo daquela liderança, saia pela porta da frente. Mas não saia falando mal da liderança, não saia dividindo. Isso não é bom. Os valentes de Davi eram totalmente discretos. Eles não se mostravam, não apareciam, não disputavam um com o outro. Eles procuravam ser fiéis. E mais adiante, no capítulo 12, veio um grande exército apoiar Davi. É claro que Davi não confiava no grande exército, ele confiava nos que lhe eram fiéis, a guarda pessoal, os valentes, aqueles 400 que cresceram para 600, que depois o número aumentou com os geteus, e que eram filisteus de Gate, que acompanharam a Davi. O grupo cresceu, eram a base da força militar de Davi, o grande exército invencível de Davi. Eram fiéis, totalmente fiéis. E no capítulo 12 de 1 Crônicas, nós lemos: são estes os que vieram a Davi a Ziclag, e eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Eles tinham por arma o arco e usavam tanto da mão direita quanto da esquerda em arremessar pedras com fundas e em atirar flechas com o arco. No versículo 8 diz: dos gaditas da tribo de Gade passaram-se para Davi a fortaleza no deserto homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Interessante, eles vão passando assim discretamente. A glória não é do servo, é do Senhor. O liderado honra o seu líder, ele elogia. Você não pode elogiar, não fala nada, mas ele não difama, não fala mal, não puxa o tapete do seu líder, não fofoca contra o seu líder. Isso não agrada a Deus. O Senhor diz que falar mal da autoridade que Deus colocou é falar mal de Deus. Mas alguém vai dizer: mas a autoridade está errando muito, é uma pessoa que errou muito. Olha, ele é falho, é humano e pode errar sim, mas isso não dá motivo a você falar dele. Não julgueis para que não sejais julgados. A atitude que temos que ter na obra de Deus é de discrição. Nós não temos que aparecer. Há uma doutrina aí, por aí, que é o contrário disso, que diz que você tem que fazer diferença. Você tem que fazer diferença, você tem que ser o tal, você tem que ser aquele que prega, que faz, que profetiza, que louva, que faz acontecer. Você tem que ser o tal, fazer diferença. Isso não é de Deus, não é da Bíblia. Deus nos quer discretos, honrando pai e mãe, honrando a autoridade, valorizando os líderes e orando por eles. Que Deus dê a você, meu irmão, essa graça da discrição, que você seja assim sensato, com um coração quebrantado, que da sua boca só saiam palavras para edificação, que não saiam palavras torpes, nem críticas, denegrindo os outros, falando mal dos outros, que sejam palavras que ajudem os outros, palavras de edificação. E a sua atitude não seja de querer aparecer, de se mostrar, de mandar nos outros, de assumir liderança. Espere, aguarde, fique no seu lugar sendo fiel em tudo aquilo que Deus já lhe deu. É assim que Deus nos quer, é assim que devemos aprender e é assim que devemos fazer.